Boa tarde, meus irmãos, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Esse aqui é o terceiro vídeo e eu fiz, agora como eu estou me programando, eu fiz um prefácio, que é como eu escrevo. Antes de escrever o vídeo, antes de fazer o vídeo, eu escrevo ali o material que eu vou colocar em vídeo. Então nesse aqui não vai ser diferente, eu vou ler o que eu escrevi, porque como demanda de memória, eu não vou ficar aqui fazendo muita edição de corte, etc, etc. Eu prefiro ler o que está escrito e debatendo aos poucos com vocês, tá bom? Salve, guerreiros, vamos lá então. Esse é o terceiro vídeo do canal. Consagrando a ayahuasca em casa, eu tive o meu terceiro olho totalmente aberto. Aqui. É o anja, o chakra anja. E como sigo na linha sagrada da Umbandã, que vem de outros mundos, eu vi guerreiros como Ogum, Xangô, Oxalá, com o terceiro olho aberto, e pude ver. E para ver, você fecha os olhos. Se seu terceiro olho está aberto, você fecha os olhos e vê um mundo invisível com seu terceiro olho. E aí eu vou ver se eu faço na edição desse vídeo as fotos mais ou menos do que eu vi, porque não tem na internet o que eu vi. Então vai ser mais ou menos quando eu abordar o tema de draconianos, reptilianos, ou magos, ou seres de luz, eu vou colocar as fotos que eu achei na internet na edição. Então vamos lá. De olhos fechados eu vi dragões de todas as formas e serpentes gigantes com rosto de dragão vindo para cima de mim. E quando tudo era um caos, eu vi uma cavalaria de Ogum, São Jorge, chegando em carruagens de fogo. Isso também, meus irmãos, é devido à minha fé. Se eu fosse da linha hinduísta, eu veria outros seres de outras formas. Se eu fosse um evangélico, eu veria só as coisas que os evangélicos acreditam, e católicos a mesma coisa. Como eu sigo na linha de Umbanda, a espiritualidade que me cerca, ela já sabe em quem eu confio para me resguardar. Se eu não tenho religião, mas como eu sigo na linha de Umbanda, então a espiritualidade se apresenta nessa linha para mim. Então vamos lá. Com carruagens de fogo. E também vi um pé com sandálias, que é de Jesus Cristo, pisando sobre minha cabeça, já envolvida com a desses espíritos negativos, dos dragões, Satanás. E aí eu lembro como ele prometeu que pisaria, certo? Na cabeça da serpente. E tudo isso vendo com mais lucidez do que eu falo com vocês agora. Vamos lá. Minhas percepções de realidade se afloraram. E pude ver no meu computador hologramas se modificarem diante de meus olhos para símbolos, rostos e geometrias. Pude entrar em multirealidades e saber que eu sabia caminhar. Talvez o meu eu superior, ou o que a gente chama daquele... Muitos falam do Santo Cristo pessoal, daquela parte em nós que é santa e sabe caminhar sobre a terra como um santo, porque está na Bíblia, santificai-vos. Essa parte de mim se aflorou e eu sabia caminhar. A percepção que eu tive com a ayahuasca é que eu sabia caminhar na terra. Entendeu? Eu sabia. E vamos lá. Sabia exatamente onde estava tudo e todos os objetos que eu queria naquele momento. Era só eu pensar no objeto e, sem saber onde estava, eu virava o rosto em direção a eles e encontrava. Uma ligação de sincronicidade e saber que eu saberia que cada passo da minha vida sendo o próprio Messias, Neo do Matrix. Aí eu bato naquela tecla aonde esse filme tem coerência. Jesus, o Paulo na Bíblia já falava: não sou mais eu quem vive, mas o Cristo vive em mim.
O Messias significa o quê? O escolhido, aquele que não vive mais por si, mas vive pelo Cristo e o Cristo habita nele. É o que chamamos, é o que o filme da Matrix faz a simbologia, a representação do Neo. Então vai. Vamos continuar lendo aqui, ó. Vi hologramas, ou eram de fato feitos físicos. Com alguns, sei que eram, ou na minha mente, como ver as coisas se invertendo. Pois é assim que os negativos faz, distorce e inverte, desassociam para abrir brechas mentais para a manipulação. Então, o que aconteceu nesse caso? Eu via objetos se invertendo sobre o efeito da ayahuasca em casa. A ayahuasca é DMT. DMT é a... Como que eu posso dizer? É sobre o espírito, não é da categoria droga. É para elevar o seu terceiro olho e a sua espiritualidade, para que você possa enxergar o mundo espiritual. Isso é ayahuasca. Então o que eu pude ver? Que eles distorcem, invertem. Para quê? Para abrir brechas para manipulação. Teve um momento em que pude controlar todas as minhas influências materiais de energia densificada, vencendo a carne, e sabendo que eu sou o espírito que declarei ser reto, como Cristo. Então me veio na minha cabeça, apresentado por Satanás, uma libertação diferente, muito grande, do qual eu repeli como Micael, e disse, em voz branda e forte, que não é esse o caminho. Tudo isso a um nível mental, e nessas alturas as realidades se fundindo, e eu tendo a percepção da realidade estar vivendo isso na minha mente com toda a certeza de que era uma espécie de realidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando você consagra ayahuasca, as coisas não ficam meros intelectuais, como vocês estão ouvindo agora e deve estar aí vendo como um mero intelectual. Isso se resume, ela abrange o seu estado de espírito para que você vivencie as coisas com a alma. Então isso se torna muito aflorado cada vivência que você tem. Então tudo isso que foi foi apresentado de forma muito vívida e lúcida, a ponto de eu falar assim, ou é loucura, ou é realidades múltiplas sendo apresentado para mim. Como eu sei que loucura não existe em um universo de infinitas possibilidades, só pode sobrar que realidades múltiplas estavam sendo apresentadas para mim. Também vi anjos fazendo igual no filme do Matrix, chamando com as mãos, ou seja, com as asas, fazendo assim, como o Neo faz no filme. E de volta surgiu, e aí apareceu um dragão, uma serpente vindo em minha direção, com um rosto de dragão. E no que o anjo tinha feito assim e apareceu a serpente, o anjo veio um pé e chutou ele, mandando ele de volta para o abismo. Mas depois os trevosos, fazendo o mesmo sinal, ambos disputando sempre pelo trono de ser o escolhido e assentar sobre o trono de Deus. Ou seja, Satanás começou a aderir a essa técnica do anjo, que é do mesmo do filme do Neo, o escolhido. Por quê? Porque ele ainda está em disputa pelo trono de Deus, por causa da ignorância dele. Pude compreender que meus cães eram meus irmãos, mas não falando da boca para fora, e sim compreendendo em total esplendor a manifestação mental que existe. E digo mais, vendo que eles têm o mundo deles, universos paralelos, mundos à parte que são sagrados e assim por diante, ouve eu dizer isso agora de mero intelectual, mas não, foi vivido e entendido com a alma, ou seja, foi uma experiência de alma que eu não posso traduzir em palavras. Eu posso falar aqui, mas só quem consagra e vivencia pode entender o que eu estou falando. Ou quem medita, enfim.
Deixa eu ver aqui onde eu parei. Eu vou cortando qualquer coisa. Que qualquer tipo de vício não nos pertence e nunca pertenceu, incluindo comer, beber e fazer as necessidades básicas, mostrando que somos realmente anjos. Ou seja, nossa pátria é sermos anjos. Contemplar isso em todo o esplendor. Vi eles tentando me derrubar e tive sensações de incorporação. E digo, fiz garras com as mãos e assumi postura de divindade, onde pude manipular a energia vril da Atlântida. Quem não conhece sobre a Atlântida, vá pesquisar. Teve momentos em que consagrei e fui andar com os cães e vi eles fazendo força para eu perder o equilíbrio, mas realmente como se fizessem força com a sua alma e consciência. Mas me defendi em orações que era a minha alma que pronunciava, os negando e pedindo à minha divina mãe, a mãe de Jesus, proteção, e recebi quando eu pedi. Vamos ver aqui. Não tem uma água aqui para mim ajeitar minha voz. Vozes aumentadas, ouvidos apurados, visão apurada, tudo isso se torna um incômodo se você não estiver sozinho, e qualquer ato familiar pode soar muito perigoso para a sua consciência, se você estiver levando uma demanda dessa na cabeça, pois você acessa uma realidade maior. Pude ver divindades da luz, como grandes orixás e armas de guerra, e divindades da escuridão com armas de guerra, em todo o seu esplendor, polo positivo de branco e o negativo de preto. Vi seres totalmente com armaduras por todo o corpo, e alguns com colares e simbologias, sem armaduras. Agora eu vou fazer uma pequena pausa no vídeo e retorno no outro, que eu preciso tomar uma água. Tomando aqui agora com uma água. Ah, que beleza. Vamos lá. Eu tô sentindo dor e fortes ataques para que esse vídeo não seja feito, mas eu vou continuar mesmo assim. Também teve um momento onde eu estava na força da ayahuasca que eu ouvi o implante de uma voz que veio do lado direito da cabeça me chamando de dragão, e aquilo foi um peso terrível, horrível. Teve uma vez também que fui no desenvolvimento da Umbanda com o terceiro olho aberto, e de olhos fechados eu pude contemplar quantos espíritos de luz estavam lá. E um reptiliano apareceu na minha frente e fez com que não com a cabeça. Eu estava me sentindo deslocado. Calma. Mas os espíritos de luz tirou ele e pude contemplar o que acontecia no invisível lá na gira. Eu estava me sentindo deslocado até começarem a incorporar, e os implantes estavam fortes. Quando me ajoelhei, pude ver a mãe de Jesus e os implantes saíram. Depois colocaram de novo. Quando me ajoelhei de novo, vi Jesus com a coroa de espinho. E o preto velho já tinha me falado que essa seria uma coroa de espinho, esses implantes. Como, pessoal, eu estou recebendo um ataque forte e muitas vezes eu estou gaguejando aqui, ou errando, trocando palavras, talvez esse vídeo tenha um pouco mais de cortes, mas vamos lá. O importante é a mensagem, não o mensageiro. Isso já ficou claro no filme Oposto, que eu pretendo trazer um vídeo desse filme para vocês. Quando todos estavam incorporados, eu comecei a ter visões. Tive 4 visões em pensamento de magos negros. E depois eu senti o peso da minha entidade antiga, o dragão, junto com o início de uma visão que eu não deixei se manifestar por completo, porque eu findei. Aí vai por mim. E vai por mim. Eu não me imagino segurando aquele peso sem a ajuda de um Micael, sem a ajuda de Deus, de Jesus, enfim. Um ser tão denso e poderoso que não há explicação ilógica para isso. No dia também, de olhos abertos, eu vi no canto do salão enorme de desenvolvimento a figura de Ganesha, que é um líder espiritual de sabedoria e conhecimento. Fora que eu já tinha tido uma conversa com um baiano sobre um sonho que eu tive,
que era de um elefante preso e machucado em um caixão, com uma aranha protegendo essa, essa armadilha onde ele estava. E eu tentando descobrir o sigilo para libertá-lo. E eu descobri e girei a trave e comecei a dar chutes no caixão para libertá-lo. Foi então que o guia foi me instruindo a entender que eu era o elefante e estava machucado e estava me libertando, que eu viria a ter de fazer um trabalho de professor. Voltando agora para a parte da gira. Quando começaram a incorporar, eu tive não uma mera sabedoria intelectual de unidade, mas um saber intuitivo. No dia da gira, em que vi essas visões mais densas e implantes, voltei muito atordoado para casa. Foi um sufoco. Um golinho de água aqui, a gente corta. Estava aqui esses dias conversando com os obsessores, explicando que são, na verdade, explicando algumas coisas que são verdade, e hoje, dia 3/4/2020, comecei a ameaçá-los caso continuassem com esses implantes, porque eles... E quando eu cheguei no pico, meu espírito decidiu revelar um fractalzinho do meu antigo ser, porque eles estavam duvidando. Ou seja, eles me ameaçaram de prisão e eu estava os ameaçando prendê-los na lua e colocar esses implantes neles para eles sentirem na pele como é gostoso isso que eles fazem, essas torturas. Então eu estava entrando em discordância com eles e começando a ameaçá-los. Apareceu o meu fractal do antigo ser, um dragão, um fractalzinho só, e já foi um peso enorme para mim suportar, aonde eu fiquei atordoado também. Vou postar um áudio aqui na edição, se eu conseguir, é claro, mas de antemão me veio João Caveira dizendo: vocês sabem o meu tamanho, e eu falei, eu posso. Fala assim, ó: ei, se tu continuar eu vou te pegar. E eu posso, tu sabe o tamanho que eu sou. E pegue, ué. E logo manifestei a redenção pelo amor e pelo perdão de Cristo. Explicar o amor agora, está escrito aqui, né? Ou seja, logo eu percebi que eu estava agindo errado. E eu lembrei do preto velho me falando: o que Jesus fez quando colocaram a coroa de espinho nele? Só deixa eu abrir a tela aqui. O que Jesus fez? Ele amou e perdoou. Aí eu comecei a pedir perdão em oração sobre as ameaças que eu estava fazendo a eles e comecei a me purificar de uma forma intensa, através de orações, palavras, mantras, aonde eu anulava aquela negatividade e começava a falar assim: tudo bem, se for da vontade do meu Pai, que eu passe por essas torturas. Se for da vontade do meu Pai, que seja derramada misericórdia para todos nós e que não venha condenação sobre nenhum de nós, pois meu Pai sabe de todas as coisas. Eu comecei, enfim, a deixar Deus no comando e parar com aquela briga estúpida. E conforme isso foi acontecendo, muito choro foi vindo. E então eu tive uma revelação na Bíblia. Eu cheguei em casa, virei na Bíblia e estava mais ou menos a palavra assim: se seus olhos forem bons e os seus lábios forem bons, e você buscar a purificação, você estará com o Rei. O Rei é Cristo, é Jesus. Então foi tipo, eu busquei me santificar e não entrar na onda deles. Foi aonde a Bíblia me fez essa revelação. Eu só bati o braço e caiu nessas palavras que estavam, como que eu posso dizer, acentuadas na Bíblia. E talvez uma água, porque a garganta seca. E talvez, ou de certo, é uma armadilha deles, eles quererem de volta eu sendo aquilo. E eu não posso deixar. São Jorge matou o dragão interno. Devo seguir o mesmo que ele fez, através de Cristo.
ou seja, meu caminho. Ou seja, São Jorge, quando matou o dragão, ele não matou o dragão fisicamente, ou um dragão que não seja o dragão dentro dele mesmo. E quando ele matou esse dragão dentro dele, foi com a sua fé imensurável no nosso Senhor Jesus Cristo. E assim ele venceu. E tem uma história muito bonita dele, que eu acredito que seja verídica. Tá na internet, depois eu mando o link na descrição do canal. Agora, eu vou falar o que eu penso desses seres. São anjos rebeldes, guerreiros cósmicos. Querem que nós tememos a escuridão, mas não. Todos nós viemos desse buraco. Por que temer então? Os guardiões do universo anciões estão trabalhando para a ordem. Então eles querem que a escuridão venha temer a Deus. E eles sabem que terão que passar pela luz um dia. E seu acástico virá à tona. Acástico é a leitura de tudo que ele já fez. E será dado a medida da justiça divina contra eles. Então eles temem essa luz de hierarquia a fim da ordem. Mas jamais devemos temer a verdadeira luz interna que clareia a escuridão dentro de nós. Esse é o divino personalidade do Pai Crístico na sexta dimensão. Todos colhem o que planta. Sexta dimensão, personalidade crística, ou seja, quando você manifesta o seu Cristo interior. Agora é difícil entender isso com palavras, porque nós aqui somos humanos, falhos, com interferências mentais, mas os anjos, os arcanjos, já conseguem manifestar isso com poder, com glória, com verdade e vida. E eu já senti isso, porque eu sou médium, por isso que eu estou falando isso. Agora eu vou relatar sobre a visão e os 3 sonhos que eu tive com Satanás. E agora essa parte vai vir da forma de áudio que eu já preparei. E alguns desses áudios foi que eu mandei por mensagem de WhatsApp. Então eu quero deixar o mais puro e intocável possível. Mensagens que eu mandei para os meus amigos no dia que eu passei por essas visões. Tá bom, meus irmãos? Então, já volto. Lembrando, meus irmãos, nesse sonho aqui que eu tive, esse foi o primeiro contato que eu tive. Eu acredito que foi um draconiano que se apresentou dessa forma. E lembrando, depois eu relembrei mais do sonho. Ele se apresentou todo vestido de branco, faíscas brancas saíam do cérebro dele, como se ele pudesse usar todo o potencial cerebral dele, como encarnado. E faíscas por cima da cabeça dele, só faltou por asa. E um terceiro olho gigante saltando da testa dele, assim, um olho que devorador mesmo, sabe? E aí agora eu vou colocar a sequência da minha conversa do WhatsApp que eu mandei lá pro meu amigo, irmão. Enfim. Ô meu irmão Júnior, tudo bom? Deixa eu te falar um sonho que eu tive hoje, acordei assustado. Primeiro eu tava vendo coisas bonitas, vagando com a minha mente, vendo coisas bonitas. Aí de repente eu falei assim, me mostra o céu. E aí a minha consciência começou a cair, mas do chão não passava. Alguém queria me levar para ver o inferno, mas alguém não deixava. Minha consciência não descia pro inferno. Aí tudo bem. Aí teve uma hora que eu comecei a me corromper, digamos assim, sexualmente, no sonho. Mas aí a hora que eu me dei conta do que eu estava fazendo, eu falei não. Não, não, não. Aí parou. Aí eu me peguei numa rua e eu vi uma casa com o portão aberto e uma casinha de cachorro. E eu ouvi um grito de dinossauro rugindo, como, sabe, um berro de dinossauro. Aí eu corri na casinha de cachorro, tinha um bilhete lá. Eu olhei pro bilhete, tava escrito assim, você é um rato. Ou melhor, tava escrito, eu sou um rato, alguma coisa assim.
e o desenho de um rato. Aí se apresentou um ser humano para mim e ele falou assim: eu sou o próprio anticristo que vai vir na Terra. Ele falou algumas coisas assim: eu preciso de uma casca, e apontou para mim, né? E, ele falou: eu vou vir pro mundo. E enquanto ele ia falando, saiu da testa dele um terceiro olho assim enorme e ficou na frente e começou a brilhar raios brancos por cima da cabeça dele. Ele estava se impondo como se ele fosse luz, né? E ele começou a falar: vai ter tsunami, terremotos. Começou a falar um monte de. Ele começou a conversar comigo tranquilamente, né? Mas ele tinha autoridade no que ele falava. Ele falava: eu sou o próprio anticristo que vai vir no mundo. E aí ele falou assim: só tem 400 no mundo que eu não posso tocar. Daí ele falou alguma coisa que eu não me lembro exatamente as palavras como era, mas ele falou assim: quem transgrediu, quem já transgrediu, eu posso tocar. Só tem 400 que estão no mundo ou que virão no mundo que eu não posso tocar. Ele falou assim pra mim, ele foi sincero comigo, né? E aí no final da conversa eu tava meio acuado, eu falei com uma vozinha bem meio medrosa, pra falar a verdade. E falei assim: que Jesus salve você um dia e agora eu vou embora, né? E ele se achava o iluminado, sabe? Ele se achava o todo-poderoso, mas ele respeitava o maior, que é Jesus Cristo. Isso eu percebi, que ele respeita o maior, que é Jesus. E aí ele se apresentou para mim dessa forma. E sabe, eu acordei assustado e tal. Enfim, é, é estranho tudo isso. O que você acha desse sonho? Mas eu via com nitidez mesmo, sabe? Eu não via como se um sonho apenas. Eu via como uma visão no terceiro olho. Eu tava ali, ele tava falando, tava acontecendo. Segundo sonho, visão de forma lúcida. Agora eu apresento. Lembrando que antes dessa visão, por que eu tive essa visão com ele me colocando de joelhos, fincado no chão em espinhos e falando tudo isso pra mim? Porque eu tinha me ajoelhado nas 3 casas de umbanda que eu estava indo e eu errei. Lúcifer pra mim é uma entidade, Micael pra mim é outra entidade e Satanás é outra. Eu errei o nome, era Satanás, um draconiano que ou seja o que for, que tenha se aparentado daquela forma. Mas enfim, eu tinha me ajoelhado para as entidades que estavam e estão guardando a minha vida, e ele se mostrou assim no sonho. Nesse sonho, eu acredito esse foi o segundo sonho que eu tive com Satanás. Eu tive um sonho aqui agora, que eu deitei um pouco para ver se meu olho melhorava. E eu tava vendo lugares e mais lugares andando. Aí eu falei: por que eu tô andando? Comecei a voar. Aí eu dei uma cambalhota de lado assim e, e tudo bem. Eu comecei a ver espíritos. De repente, Lúcifer se apareceu. Dessa vez ele tava com o rosto meio enrugado, com a cabeça vermelha e olhos vermelhos. Ele me colocou fincado de joelho no chão, nos pés dele, com espinhos. E ele tava se impondo: eu tenho poder, eu sou forte, me tema. Ele tava tipo assim, se impondo pra cima de mim.
Aí eu comecei a ver um índio e o índio falava assim, eu pude até ver ele pintado. O índio falava assim, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Aí eu saí daquela cena com o Lúcifer. Aí eu comecei a conversar com o índio. Eu falei, eu briguei com ele, né? Aí ele falou, com quem? Comigo? Não, índio, não é com você, com Lúcifer. E aí foi, quantas vezes? Eu falei, foi uma, duas, que ele me desafiou. Mas foi mais do que isso. Ah, aí eu lembro que eu conversei mais com o índio. E aí eu fiquei aí eu queria pegar o Lúcifer, né? Aí eu comecei a torcer minha mão, comecei a mudar minha voz, comecei a impor uma força de gladiador, que aí eu comecei a ver imagens de novo. Eu tava num lugar e eu via uma moça bonita e eu via espíritos vestidos de branco saindo pelo portão para guerrear, né? Eu, eu via espíritos, eu via até leoninos se preparando para a guerra. Eu via como eu comecei a me impor e crescer muito, o meu guardião começou a bater no meu chakra da mente para me controlar. Porque o preto velho já tinha falado, se eles te intimar pra briga, você não vai. Porque no território deles você perde. Você tem que ficar sob a proteção da luz. E eu tava começando, do jeito que eu tava, eu ia acabar descendo pro abismo, porque eu tava ficando monstruoso ali naquele momento. E, e assim, bom, foi mais ou menos isso. Por fim, eu vou ler aqui para vocês, porque eu enviei esse áudio também para um outro Rodrigo, que frequenta um dos centros de Umbanda que eu vou. E o recado que ele mandou, acho que na noite seguinte, ou na mesma noite, foi essa aqui, que eu vou ler agora para vocês aqui. Ele até chegou a me bloquear no WhatsApp, porque eu acho que ele não estava mais me aguentando, ou ficou com medo, ou alguma coisa do tipo. Mas aqui vai o recado dele. Boa noite. Acabei de acordar de um pesadelo. Foi o mais forte e o mais real da minha vida toda. Desculpe te enviar isso. Preciso contar para as pessoas que eu tenho confiança no trabalho espiritual. Sonhei que estava viajando para o exterior com meus 2 irmãos e de repente, por todo o mundo saiu um ser sombrio e coisas estranhas começaram a acontecer. Era a grande noite escura de 3 dias que falam na Bíblia. Aí a gente vai lá relembrar do CERN. O CERN, que tem o símbolo dele é 666, o manipulador de partículas que os cientistas criaram para vir tentar reproduzir o Big Bang e a antimatéria, que isso pode servir de portal e já foi alertado para que seres de outra dimensão passassem para essa dimensão. Essa foi uma elucidação minha. Vamos continuar o relato dele. Fiquei muito assustado, realmente desesperado. Era muito e extremamente real. Quando eu estava no ápice do medo, um cachorro veio perto de mim e me disse por telepatia: eu já havia avisado você e seu irmão que era para vocês dois estarem preparados nesse momento que estava por vir, para terem forças, pois forças sombrias atravessariam portais até essa dimensão. Foi o que eu disse ali agora atrás. E a limpeza planetária antes de finalizar o processo. Precisa emergir todas as sombras que estão subindo a crosta planetária. São magos negros, dragões da antiguidade. Eu e meus compadres Exus estamos fazendo o que podemos e nos foi permitido na medida do possível. Mantenha firmeza o quanto puder. Quando ele falava isso, eu pude perceber pela voz telepática que era o meu amigo preto velho vô Jeremias, um sábio e antigo mago da luz maior. Nesse momento pude compreender tudo. Depois de alguns segundos ou talvez minutos, não sei ao certo, acordei com aquele medo profundo e o coração palpitante, típicos após um forte pesadelo, suando mesmo com o ventilador ligado. Estou atônito. Acordei e perdi completamente
Acordei e perdi completamente o sonho, apesar de agora, nesse instante, estar um pouco mais sereno, refletindo sobre tudo. São 3h51. Vou fazer uma prece pelo planeta, pelos pretos velhos e por tudo que vier pela frente a nível mundial. Precisamos ser fortes. Desculpe o desabafo. Rodrigo. Pessoalmente explico melhor. Oxalá nos abençoe. Ops, eu acho que vi também espaçonaves resgatando pessoas a serviço da luz. Era muito real. O tempo, como percebemos na matéria, no mundo material ordinário, se alterou totalmente no momento em que essas coisas aconteciam. E eu estou em estado de êxtase, mesmo agora mais calmo. Aí ele me enviou uma mensagem. Agora eu te entendo, Augusto, com caps lock ligado. Vamos lá, no mesmo estilo. Terceiro sonho visão lúcido. Lembrando que ele apareceu nesse sonho para mim, porque eu tive uma conversa com meu amigo, irmão Daniel, irmão assim, de consideração, espiritual, sobre coisas que eu não posso vir e colocar à tona e explanar essas coisas. São conversas muito sérias, muito delicadas, que podem colocar a fé das pessoas em risco. E eu também não sei se essas teorias estão certas ou erradas, então eu não vou explanar o que eu conversei com ele. Mas foi depois dessa conversa que ele se apresentou nesse sonho. No princípio, o Logos se desenvolveu e se desdobrou, desde o principal até os subs, e dos subs os subs. E delas vieram as mônadas que criaram as centelhas divinas, que propagaram a evolução para as almas, as consciências, unificando-se ao todo. E é inevitável a evolução de volta para a origem, é fazer o caminho de volta com toda a experiência e bagagem que você aprendeu. Vai chegar um dia que todos nós vamos deixar de existir. E a princípio já não existimos de imediato também. Mas isso são escolhas. Os draconianos não aceitam isso, porque eles querem permanecer existindo com poder absoluto. Os guardiões galácticos e universais não permitem isso, apesar de destruírem seus corpos mais sutis, astrais, e ficarem só nos campos mentais. Eles não querem isso, porque eles têm sede da individualidade de viver, mas tem outros que não. Tem outros que escolhem se fundir com o todo e ir subindo e se integrando cada vez mais com o cosmos, até deixar de existir como individualidade. Isso fica lá na 8ª, 9ª dimensão. Vou relatar um dos sonhos que eu tive com Satanás. Que bosta, fui dormir 1h da manhã. Tive uma visão com Satanás, me chamando toda hora de filho e tentando me convencer a ir ao lado dele, para o lado dele. Foram várias vezes e ele me chamando de filho. Ele era sagaz, astuto e estava se fazendo de meu amigo e de bom. No decorrer da conversa fiz várias perguntas como, por que está me fazendo mal na terra? Não lembro dele ter me respondido essa pergunta. Pedi que ele me mostrasse sua sabedoria. E nisso aparecia agentes no meu sonho tentando impedir o diálogo. Foi quando ele reapareceu, pois eu chamei de volta, afinal eu queria ter aquela conversa. Então ele disse que meu pai estava fraco e que eu era mais ou menos. Fiz algumas perguntas e não me lembro das respostas, e nem das perguntas que eu fiz. Daí ele disse, filho, sirva a mim. Eu olhei para baixo como se fosse inclinar, mas não. Então eu olhei para cima, puxei o ar e toquei em seus ombros e disse, filho, fui na autoridade de pai para tentar trazê-lo à luz. E ele disse assim, apontando o dedo no meu rosto, revelando sua verdadeira face. Escute bem, se você continuar assim, você vai morrer e rápido. Depois dessa minha atitude que eu tive,
Começou a intercessão dos anjos e me jogaram para um lugar desértico, mas não era o deserto, era um lugar estranho. E começou a tocar uma música de Jesus na minha cabeça. Pedi permissão para acordar e a minha mão esquentou como se o anjo da guarda... Como se não, o anjo da guarda estava dizendo que sim. Acordei e comecei a sentir dores. Perguntei se era um tronado que estava ali. Ele respondeu que sim, com pontada no meu pé. Logo depois começaram a mexer do lado direito da minha cabeça, fazendo ligações sujas a respeito dos implantes. Esse é um relato de um sonho que eu tive com Satanás.